continuidade aqui do vídeo. Hebreus 9, versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento. Quem? Se tu vê o contexto, está falando do Senhor Jesus aqui. Para que intervinha a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados recebem a promessa da herança, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Interrogação. O que acontece aqui? O que essa parte está dizendo aqui? O testador, um testamento só tem valor quando o testador está vivo. E quem é o mediador nosso lá? Não era o Senhor Jesus? Ele não estava lá no Antigo Testamento fazendo a obra, curando, salvando as pessoas, fazendo o ministério desde 3 anos e meio lá? Então, ele é mediador de um novo testamento e não do antigo. Tanto é que você vê aqui no início do 15 já está dizendo da remissão dos pecados, que era debaixo do primeiro testamento. Está entendendo? Por isso que no 17 está dizendo aqui, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então, quando o Senhor estava no ministério lá dele, não era Novo Testamento. Por isso, quando vocês leem lá Mateus 5,17, ele fala: eu não vim abrogar a lei e nem os profetas, eu vim cumprir ela. O que aconteceu? Ele consumou essa lei lá no madeiro, que constava de ordenança, o escrito de dívida que estava condenando a gente. Tá entendendo? E o que acontece? Quando ele consumou a vida, quando ele se entregou, ele falou: está consumado, que é o tetelestai. O que acontece? Ele consumou no madeiro o Antigo Testamento. Aquela série de ordenanças que Moisés recebeu lá no Monte Horebe, ele cravou na cruz, aquele tempo já passou. Então, é por isso que Tiago fala que se você cumprir um mandamento, tu vai ter que cumprir tudo. Tu vai ter que cumprir ele todo. Então aquelas ordenanças todinha, que era da antiga aliança, vocês vão ter que, a gente vai ter que, se for o caso, a gente vai ter que cumprir. Mas hoje é incoerente, sabe por quê, irmãos? Porque hoje em dia lá tem uma mesquita muçulmana lá no templo. O templo foi derrubado no ano 70. Jesus profetizou isso no versículo 24, no capítulo 24 de Mateus. Então não tem nem como. Se a gente querer dar o dízimo, se a gente querer guardar os sábados, olha só, tem duas coisas que implica. Se você quiser dar o dízimo, você vai ter que fazer as ordenanças todinha do Antigo Testamento. Porque o dízimo fazia parte de uma lei cerimonial. Como o sábado também era uma da lei. Se você quiser também guardar o sábado, também faz parte de uma lei cerimonial, cara. Por quê? Porque o sábado ele tinha que ser guardado conforme não o calendário que a gente vive, e sim o calendário judaico, que era correspondente às luas, a lua nova. Não tem como você guardar o sábado hoje a não ser com a sequência do calendário lunar. Não tem como. E as pessoas hoje estão guardando o sábado, estão fazendo isso, fazendo aquilo, coisas que a lei sempre pediu lá, e hoje não tem nem como fazer. Não tem como fazer. É impossível da gente fazer alguma coisa com relação à lei. Porque se a gente fizer um item, se a gente aplicar um item nisso, a gente vai ter que aplicar os itens todinho, que os 613 preceitos da lei de Moisés. Ou seja, o escrito de dívida que o Senhor cravou na cruz, a gente está querendo levantar de novo. Isso é impossível. Não tem como cumprir isso. Eu não consigo. Por isso que em Atos dos Apóstolos, Pedro ele falou uma coisa bem clara mesmo. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo
que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Viu o que Pedro está falando? Isso aqui eram os judeus que estavam querendo atrás dele na respeito da circuncisão, que estavam guardando a lei de Moisés, ou seja, a seita que tinha lá em Jerusalém, estava atrás deles. A seita dos fariseus estavam atrás deles, dos discípulos, querendo que eles guardassem a lei. E o próprio Pedro está dizendo aqui que o jugo, nem os pais dele, ou seja, aquele pessoal todinho da antiga aliança conseguiu guardar. E não teria nem como, que eles queriam se justificar pela lei, então não tem como, irmãos. Tá entendendo? Fiquem na paz aí, vão fazendo uma leitura aí que o Senhor vai abrir no entendimento de vocês. Amém.